ao seu dispor. Hoje, dando continuidade à calorimetria, nós vamos dar uma repassada nos estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria. Em geral, sob condições normais de temperatura e pressão, que a gente representa pela sigla CNTP, a matéria é encontrada em um desses estados, como nós já conhecemos, sólido, líquido e gasoso. Em regime especial de pressão e temperatura, também pode se manifestar nos estados físicos chamados de condensado de Bose-Einstein e plasma, que não fazem parte do estudo da física nesta etapa. As substâncias normalmente são sempre as mesmas, independente do estado físico que se encontram. O que muda é a organização de suas partículas, moléculas ou átomos, sobretudo no que refere à distância entre elas e a sua movimentação. Vamos às principais características de cada estado físico da matéria. Vamos pensar num exemplo mais simples para a gente, que a gente conhece, que é a água. A água tem os seus estados físicos muito bem materializados para a gente. Então, olha só, mas vale para todos, tá? Então, na fase sólida, a substância possui um volume bem definido e uma forma bem definida. A gente pode dizer que a substância no estado sólido tem um volume próprio e uma forma própria. Isso se deve ao fato de que suas partículas, suas moléculas, estão bem próximas umas das outras, exercendo sobre elas uma forte ligação. Como exemplo, nós temos a rocha, diamante, no caso da água, o gelo. No gelo a gente pode ver muito bem, né, que ele tem uma forma definida e um volume definido. Agora, à medida que determinado sólido recebe calor, ele vai podendo mudar de fase. De sólido pode, por exemplo, passar para líquido. E aí algumas características mudam. Por exemplo, o volume de um líquido ele continua sendo bem definido. É possível falar em 1 litro, imaginar, né, o que significa 1 litro de água, por exemplo, de álcool. Já a forma não é mais definida pelo líquido. Ele vai sempre adquirir a forma do recipiente que a contém, certo? Então, o líquido ele tem volume próprio, mas não tem forma própria. Isso porque as partículas estão ligadas bem mais fracamente e estão mais afastadas entre si. Exemplo de líquidos, né? Água, óleo, mercúrio em temperatura ambiente. E a outra fase da matéria, outro estado físico, é o estado gasoso. Vejam que as características mudam bastante, né? Para um gás, ele ocupa todo o espaço do recipiente que o contém e adquire a forma desse recipiente também. Então, para o gás, a gente pode afirmar que ele não tem volume próprio e também não tem forma própria. Isso porque a ligação entre as moléculas está mais fraca ainda e elas estão mais afastadas. Como exemplo de gás, nós temos o ar atmosférico, o vapor d'água e os gases em geral. Mudanças de fase. Elas recebem nomes específicos e ocorrem quando a substância atinge a sua temperatura de fusão ou de vaporização. Em condições normais, essas temperaturas são fixas e são específicas para cada substância. Aqui só recordando, né, o que a gente já aprendeu lá no nono ano, cada mudança de fase recebe um nome, né? Quando passamos do estado sólido, recebendo calor, para o estado líquido, o nome é fusão. Do estado líquido, ao receber calor,
para o estado gasoso é vaporização, e o processo inverso, quando a gente resfria, retira calor, chamamos de liquefação, quando passa do estado gasoso para o estado líquido, liquefação ou condensação, e do estado líquido para o estado sólido de solidificação. A passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, a gente chama de sublimação. Calor latente, que a gente representa pela letra L. Lembra que no conteúdo passado tinha o calor específico? O calor latente é algo semelhante. Na verdade, ele representa o quê? A quantidade de calor necessária por unidade de massa para fazer uma substância mudar de estado. A gente pode representar ele como sendo quantidade de calor dividida por massa. Dessa equação, nós temos a equação que define a quantidade de calor latente que é necessária numa mudança de fase, representada então pela equação QL igual a M vezes L maiúsculo, sendo esse L referente à mudança de estado que está ocorrendo. É bom a gente entender que quando a gente aquece, vamos falar aqui da água, por exemplo, um cubo de gelo, ele vai aumentando a sua temperatura, né? Por exemplo, ele começa lá com menos 20 e tal, até chegar a zero. Quando chega a 0 grau, ele não passa automaticamente para a água zero. Ele precisa de um tempo para que ocorra a fusão. Nesse tempo, ele está recebendo uma quantidade de calor que a gente chama de quantidade de calor latente, que vai depender da massa dele e do calor latente dele, no caso da substância, sendo o gelo é o calor latente da água. E assim acontece também quando nós temos a água no estado líquido, que vamos aquecê-la, por exemplo, a mais de 100 graus, ela não se transforma direto em vapor. Primeiro, ela fica um tempo recebendo calor sem variar a temperatura, que é o que nós chamamos de quantidade de calor latente, para depois sim transformar-se de água a 100 para vapor a 100, vapor de água a 100. E depois, se precisar, se for necessário, pode ser aquecida novamente, aumentando aí a sua temperatura. Então, o calor latente ele é tabelado para cada substância, considerando o nível do mar. Aqui temos algumas substâncias e os seus calores latentes, tanto para fusão quanto para vaporização. Temos também a temperatura de fusão e a temperatura de vaporização. Percebam que para a água essas temperaturas é 0 e 100, a gente já conhece. Para o álcool já é, por exemplo, menos 114 e 78 e assim por diante. Vale lembrar, aqui por que a gente, quando a gente coloca uma garrafa de álcool no nosso congelador, a gente não consegue transformá-lo em álcool sólido. A gente não consegue justamente por causa dessa temperatura aqui. Para se conseguir isso, teríamos que atingir uma temperatura de menos 114 graus Celsius, que é um valor, convenhamos, muito baixo. Observações em relação a essa tabela. Bom, os valores de calor latente da mudança de fase inversa, no caso, aqui nós temos os valores da fusão e da vaporização. Quando se trata de solidificação e liquefação, são os mesmos da tabela, porém com sinais negativos, indicando que a substância foi resfriada, ou seja, cedeu calor. Então, por exemplo, o calor latente de vaporização da água é 540. Isso quando eu quero transformar a água líquida para água em vapor d'água. Se for a operação inversa, ao invés de eu usar 540, eu uso então menos 540. A mesma coisa na hora de transformar a água
que está líquida, na hora de congelar ela, transformar em gelo, nesse instante a gente vai usar então o valor de menos 80, que seria o latente de solidificação da água. Os demais valores da tabela também têm essa mesma situação. Eles mudam de sinal para negativo quando a transformação for inversa. Agora vamos a alguns exemplos de aplicação resolvidos. Bem simples. Primeiro, qual a quantidade de calor necessária para transformar completamente um bloco de gelo de 0 graus Celsius, cuja massa é 200 gramas, em água a 0 graus Celsius? Bom, o que pretendemos calcular é a quantidade de calor necessária para que o bloco de gelo passe pelo processo completo da fusão, não havendo variação de temperatura. Assim, vamos anotar os dados e utilizar a equação que calcula a quantidade de calor latente. Nós temos uma massa de 200 gramas de gelo, a mudança de fase que está ocorrendo é a fusão, o latente de fusão, no caso aqui da água, é 80 calorias por grama, tabelado. Qual vai ser então a quantidade de calor latente necessária? Basta multiplicar a massa pelo latente de fusão da água. No caso são 200 vezes 80, que dá 16.000 calorias. Segundo e último exemplo. Qual a quantidade de calor necessária para que uma amostra de 550 gramas de alumínio no estado líquido passe pelo processo completo de solidificação? É um pouco difícil a gente imaginar alumínio líquido, né? Porque nas nossas condições normais de temperatura e pressão isso não acontece. Porque para que ele atinja esse estado, nós temos que ter uma temperatura superior a 660 graus Celsius. Mas vamos agora supor que nós temos essa quantidade de alumínio no estado líquido e queremos que ele se solidifique. Vamos então usar a equação da quantidade de calor latente. Nós temos uma massa de 550 gramas de alumínio, que é a substância. O seu LS, que é o calor latente de solidificação, é menos 95, porque é a passagem inversa. Eu estou passando do líquido para o sólido. Seria então o inverso da fusão. Usando a equação, quantidade de calor latente só não depende da massa e do calor latente da transformação que está ocorrendo. Nesse caso, são 550 da massa vezes menos 95 do latente de solidificação. Fazendo o produto, nós temos o resultado de menos 52.250 calorias. O resultado negativo indica que o alumínio foi resfriado, ou seja, cedeu calorias. Era isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Gelson é Gelson.